Olá, gente. Hoje nós vamos estudar a teoria tridimensional do direito, né? Teoria essa desenvolvida por Miguel Reale em 1968. Miguel Reale, professor da USP, certamente o mais proeminente filósofo nacional que já existiu. E ele, então, ele trabalha a teoria tridimensional do direito, que tem um destaque muito grande nos círculos acadêmicos do direito, não só aqui no Brasil, mas também em toda a América Latina e Europa, né? Para ele, o direito, ele possui três aspectos distintos, três aspectos diferentes. O direito, ele possui uma tríplice face. O direito é formado é uma composição de fato, valor e norma, né? E essa afirmação chegou até a ser um clichê, vamos dizer assim, entre os estudantes da área jurídica, que não raro, muitas vezes, compreendiam as nuances dessa tal filosofia, né? Miguel Reale, ele nasceu em São Paulo, em São Bento da Sapucaí, em 6 de novembro de 1910, e morreu aos 95 anos na cidade de São Paulo, dia 14 de abril de 2006. Ele era formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Na juventude, ele tornou um dos líderes do integralismo no Brasil e depois tornou-se um dos principais liberais sociais aqui do país, né? Ele foi professor catedrático da própria Universidade de São Paulo, depois também se tornou reitor da Universidade de São Paulo, e ele é pai do jurista Miguel Reale Júnior, né? Miguel Reale era filiado à corrente culturalista, que dava grande ênfase ao direito como um fator cultural. Miguel Reale, na verdade, não foi um primeiro teórico a formular a teoria tridimensional do direito, mas foi ele certamente que muito bem sintetizou esta teoria de forma muito madura, tá? A ponto de vários outros filósofos no mundo todo anotarem essa própria teoria em vários outros posicionamentos teóricos sobre a concepção do direito. Bem, como marco da filosofia do direito latino-americano, a teoria tridimensional parte do pressuposto que o fenômeno jurídico ele deveria ser analisado e compreendido sobre uma visão que englobava três aspectos epistemológicos, três aspectos do conhecimento ao longo da sua história. Esses três aspectos seriam o fato jurídico, quer dizer, a própria experiência do dia a dia, o fato histórico, o valor e a norma propriamente dita, né? O problema crucial sobre o direito, segundo Miguel Reale, era a questão de que o direito sempre foi visto de maneira muito unilateral, priorizando simplesmente um dos aspectos a ser citados aí, que nós acabamos de falar. Então, os sociólogos muitas vezes analisavam só a questão do fato, os positivistas, como Kelsen, analisavam o direito simplesmente como um conjunto de normas estritas que deveriam ser observados, e vários filósofos analisavam o direito simplesmente pelo prisma dos princípios e valores, né? Bom, acima de tudo, ele criticava a ideia de que o direito não poderia nunca estar restrito às normas ortogadas pelo Estado, né? E nem como simplesmente um fenômeno
social, e muito menos como um fenômeno, então, baseados única e exclusivamente em princípios e valores. Bom, para Miguel Reale, o direito não é apenas norma ou letra da lei, pois é muito mais do que mera vontade do Estado ou do povo. É o próprio reflexo do ambiente cultural de determinada sociedade, em determinado lugar, em determinada época, tá? Então, ele analisa o direito sobre esses três aspectos: o aspecto fático, aspecto axiológico e aspecto normativo, que se entrelaçam, que se influenciam mutuamente numa relação dialética na estrutura histórica, como falava um pouco Hegel, né? Nesse sentido, Miguel Reale rebate também qualquer tipo de idealismo que faz do direito um corpo abstrato de teorias que só estuda o que é liberdade, o que é justiça, o que é igualdade e assim por diante, né? Esse tipo de idealismo, geralmente abstrato, faz com que o direito se torne algo omisso, muitas vezes, em sua realidade sociocultural. Daí a crítica que ele fazia, né? Ele afirmava: direito não é só norma, como quer Hans Kelsen. Direito não é só fato, como rezam os marxistas ou economistas do direito, porque o direito não é economia, direito não é produção econômica, mas envolve a produção econômica e nele interfere. O direito não é simplesmente valor, como pensam os adeptos do direito natural tomista, né, de São Tomás de Aquino, por exemplo, porque o direito é, ao mesmo tempo, norma, é fato e é valor. Daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês, compartilhar com vocês o slide preparado aí que fala dessas afirmativas, né? Mas, como um processo dialético, o direito não é algo acabado. O direito está em construção, está sempre em formação. O historicismo tradicional afirmava que o direito era era um resultado de um condicionante histórico, né? E aí, de acordo com a concepção de Miguel Reale, o direito é algo aberto, é algo que está em constante construção e que depende de uma série de fatores sociopolíticos e históricos. Para ele, o direito era um processo aberto, que tinha os seus próprios valores, que tinham suas próprias fontes dinamizadoras de todo o ordenamento jurídico e que tinha a sua importância histórica. A teoria de Miguel Reale, então, não poderia ser considerada também relativista, como muitos podiam pensar a princípio. Por quê? Porque estava fundamentada na própria condição humana de como fator essencial a liberdade, com todas as suas nuances e aventuras. Nesse sentido, né, o aparente relativismo da teoria de Miguel Reale Júnior é suplantado pela constatação de uma espécie de direito natural, que o autor prefere chamar de constante axiológica, ou seja, o direito é um conjunto de valores inerentes aos seres humanos, como a vida, a liberdade, a igualdade, valores esses, princípios esses que são inerentes à própria condição humana. Por exemplo, a vida do direito não pode, segundo Miguel Reale afirmava, ser concebida senão como uma realidade sempre em mudança, sempre em transformação, muita embora, segundo ao ver de Miguel Reale, deveria se reconhecer a existência de certas condicionantes axiológicos, valorativos, de um complexo de condições lógicas universais imanentes à própria experiência jurídica.
E aí foi o grande mérito de Miguel Reale Júnior, de Miguel Reale para a filosofia do direito, ou seja, tratar o fenômeno jurídico como parte cultural, alicerçado na própria conduta humana, no vir a ser histórico, no vir a ser social, ciente de que as teorias do conhecimento, da epistemologia, da axiologia, podiam contribuir de maneira imprescindível para o estudo mais apurado do próprio direito, ao invés de visões unilaterais que estavam ainda predominantes e que ainda estão muito forte arraigado no pensamento jurídico moderno, né? Então, o que o autor nos chama a atenção é para ampliarmos a nossa visão e contemplarmos um mundo que está por trás da lei, né? Ah, bem, o que nós poderíamos ah, sobre ainda a teoria tridimensional do direito, o, Miguel Reale ele queria unificar então essas três concepções unilaterais que nós estamos falando aqui para vocês do direito, né? Havia uma tendência muito forte de afirmar que o direito era relacionado com a questão do fato, era aquilo que se chamava de sociologismo jurídico, né? O direito era uma construção atrelada aos fatos e à própria eficácia do direito. Havia, então, a outra corrente, chamada de moralismo jurídico, que associava o direito simplesmente aos valores e aos fundamentos do direito. E a última corrente, então, ligava o direito ao normatismo das normas, ao normatismo abstrato, né? Ou seja, estavam ligados às normas e à mera vigência do direito. Segundo a própria teoria tridimensional do direito, a afirmação de Miguel Reale é que o direito se compõe desta conjugação harmônica de três fatos, de três aspectos básicos primordial. Ou seja, o aspecto fático, ou seja, o fato, que estava relacionado com seus aspectos social e histórico, o aspecto axiológico, axio, de valor, a afirmação de que os valores buscados pela sociedade, como justiça, igualdade, liberdade, eram valores inerentes ao próprio direito, e também a conjugação do aspecto normativo, ou seja, da norma, que o direito também era o próprio ordenamento do direito. Essa conjugação proposta, então, por Reale, pressupõe uma constante comunicação entre o primeiro e o segundo aspecto, que origina também e se relaciona com o segundo aspecto. Então, o aspecto dos princípios e valores, da moral, da ética, os fatores históricos, os fatores sociais originam um tipo de direito dentro da sociedade, e esse direito, então, vai novamente, apesar de ser oriundo desses dois primeiros fatos, dos fatos sociológicos e dos fatos filosóficos, eles se relacionam constantemente com eles, formando uma unidade. Essa comunicação, então, vai ser denominado pelo próprio autor como uma espécie de dialética de complementariedade, ou de dialética de implicação de polaridade, né? É um tipo de dialética que consiste na percepção de que fatos e valores estão constantemente relacionados, então, na sociedade de maneira irredutível e com mútua dependência, tá? Ou seja, o que ele afirmava era que onde quer que existisse um fenômeno jurídico, ali haveria sempre necessariamente um fato subjacente. Este fato poderia ser um fato econômico, um fato social, um fato geográfico, um fato demográfico, um fato de ordem técnica, enfim,
Também haveria sempre um valor. Este valor, ele conferiria uma determinada significação. Este valor é que daria significado ao próprio fato, inclinando ou determinando a ação dos homens no sentido de atingir ou de preservar certa finalidade ou objetivo. Logicamente, ou finalmente, dali surgiria uma regra ou norma que representa a relação ou a medida que integra um daqueles elementos ao outro. O fato ao valor, tais elementos ou fatores não existem separados dos outros, mas coexistem em uma unidade concreta, e não só exigem uma reciprocidade, tá? Mas atuam dentro de um processo tal qual o direito vai ser resultado desta intercambiação dinâmica e dialética que vai formar o direito. Vamos ver, por exemplo, um exemplo desta teoria tridimensional na estrutura de uma regra, vamos dizer assim, de uma norma jurídica de conduta. Por exemplo, num caso exemplificado pelo próprio autor no seu livro Teoria Tridimensional do Direito. Vamos pensar, por exemplo, na legislação sobre títulos de créditos, onde há a previsão para o pagamento de uma letra de câmbio na data do seu vencimento. Caso contrário, lógico, se não houver o pagamento, ela estará sujeita a protesto e, consequentemente, a cobrança do título pelo credor. Neste caso, então, podemos identificar que a norma de direito cambial representa uma disposição legal que se baseia num fato de ordem econômica, tá? E esse fato de ordem econômica também visa assegurar um valor de crédito, a vantagem de um pronto pagamento com base no que é formalmente declarado naquilo que está escrito na letra de câmbio. Como se vê, então, um fato econômico liga-se a um valor de garantia para se expressar numa norma legal que atende às relações que devem existir entre esses dois elementos, né? Como consequência natural desta teoria, Miguel Reale afirmava que o direito, ou a análise do direito, por parte dos advogados e dos juízes, não deveriam se manter presa única e exclusivamente a um desses aspectos exclusivos. Deveriam dar ênfase em todas as suas dimensões para entender o direito em todas as suas dimensões, como um todo, tá? Miguel Reale, ele liderou uma equipe de juristas aqui no Brasil, que foi responsável pela elaboração do novo Código Civil Brasileiro, né? E a teoria a sua teoria, né, influenciou de forma muito decisiva nessa estrutura do Código. E é possível, ao analisar o Código Civil, de prestar atenção em alguns determinados pontos específicos que revelam essa concepção tridimensional do direito. Inúmeros são os artigos e institutos que foram acolhidos pelo o Código Civil Brasileiro, como, por exemplo, o acolhimento da teoria da função social da propriedade, né? A afirmação de que toda propriedade ela deve ter uma função social. Princípio também da boa-fé objetiva nos contratos, as inovações sobre a teoria da imprevisão, as resoluções sobre a onerosidade excessiva, o acolhimento do Instituto da Equidade em vários dos artigos. Enfim, a inovação mais importante introduzida no próprio Código Civil revela uma influência, então, culturalista, tridimensionalista do direito, e nós podemos observar isso no exemplo da função social do contrato, que
está expresso no artigo 421. No artigo 421 do Código Civil diz que a liberdade de contratar será sempre exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Bom, é importante ressaltar que essa disposição semelhante, né, não existia no Código Civil anterior e que essa disposição, juntamente com a função social da propriedade, acolhido, né, pelo Código Civil, são institutos da maior importância, uma vez que o contrato e propriedade são valores fundamentais para toda a sociedade, onde vigora uma economia livre de mercado. Portanto, ao inserir, por exemplo, um instituto, ao inserir esse instituto no Código Civil, Miguel Reale, na verdade, estava introduzindo um relevante instrumento de intervenção jurídica dentro do nosso ordenamento jurídico, né? Ou seja, o Estado juiz, ele mitiga os efeitos, ele mitiga os malefícios do liberalismo ou do neoliberalismo, preservando sempre os valores de proteção aos mais fracos. Trata-se de um dispositivo, então, que propicia o aplicador de direito coibir abusos, integrando o instituto no contrato e as partes contratantes aos valores do bem comum e da finalidade social, né? Pois bem, o que nós podemos falar mais ainda? Tá. O direito, então, é uma realidade histórico-cultural tridimensional, ordenada de forma bilateral atributiva, seguindo valores de confidência. O direito não é um fenômeno histórico, mas não se acha inteiramente condicionado pela história, pois apresenta uma constante valoração principiológica, axiológica. O direito é uma realidade cultural, porque é o resultado de uma experiência do homem, tá? Essa bilateralidade é algo essencial dentro da teoria do direito tridimensional do direito de Miguel Reale. Por quê? Porque a bilateralidade atributiva, ela é específica ao fenômeno jurídico, tá? Uma vez que ela apenas confere a possibilidade de se exigir um determinado comportamento. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Uma tela. Compartilhar aqui com vocês. Né? O artigo 170 da Constituição de 1988, né? E a sua relação com a teoria tridimensional do direito. Bom, já falamos, a teoria tridimensional do direito é uma teoria que foi elaborada por Miguel Reale, né, e que afirma que o direito deve ser analisado sobre 3 aspectos, sobre 3 pilares, que ele apresenta 3 dimensões específicas, né, o fato jurídico, que é a própria experiência dita, o valor e a norma, né. Já falamos para vocês sobre essa afirmação aqui, que o direito não é só norma, né? Nós não vamos repetir aqui. O direito não é só norma, como afirmava Kelsen. Direito não é só fato, como falavam os marxistas ou economistas, porque direito não é economia. Direito não é principalmente valor, como pensam os adeptos filósofos, né, os adeptos da filosofia do direito natural. Direito, ao mesmo tempo, norma, é fato e é valor. No artigo 170 da Constituição, fala dos princípios gerais da ordem econômica brasileira, né? A ordem econômica e financeira do Brasil indica princípios gerais da atividade econômica com o intuito de estabelecer uma regulamentação da atividade econômica do país. O artigo 170 da Constituição de 88 preconiza que a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos a existência digna conforme os ditames da justiça social,
observado os seguintes princípios: da soberania nacional, da propriedade privada, da função social da propriedade, da livre concorrência, da defesa do consumidor, da defesa do meio ambiente, da redução das desigualdades regionais e sociais, da busca do pleno emprego, do tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, constituídas sob as leis brasileiras e que têm sua sede na administração do país. Esse é o artigo 170, então, da Constituição. Aplicando a teoria tridimensional do direito, nós vamos ver que existe uma necessidade, existe um fato, existe uma realidade histórica, né? Este fato é a concretização, é a própria realidade econômica, é a efetivação das relações econômicas a nível social e histórico. Então, existe uma relação permanentemente de poder, essa relação é entre governantes também, governados, onde o Estado é soberano nessas relações. Existe também um valor, ou seja, há um significado aí, é muito perceptível no artigo 170, são valores, são princípios que são vistos e que são considerados como certos e corretos dentro da sociedade, né? E esse valor é uma expressão da própria realidade jurídica, né? E isso resulta numa obrigação de dever ou não dever. E funciona como algo, e aí o Estado, neste caso, funciona como algo que é fiscal, que é normatizador e regulamentador das atividades econômicas. Então, o valor, desculpa, do poder aqui não se exerce, né? E a norma é o próprio ordenamento jurídico e a sua publicidade. E aqui, olhando o artigo 170, nós observamos que o direito é um complexo de norma com mediação do poder e atualização dos valores e convivência. Normas que asseguram todos na sociedade uma existência digna, conforme os ditames da sociedade. Para nós concluirmos, então, a teoria tridimensional, ela vem a afirmar que o direito vai muito mais além, propriamente dita, da norma, tá? O direito é muito mais do que a norma. Há um valor nela inserido que leva a sociedade a introduzir um objetivo no ordenamento social, como forma de atingir os fins valorizados pela sociedade, atingindo desta forma a harmonia e o equilíbrio social. No sentido tridimensional do artigo 170, no que diz respeito aos princípios da atividade econômica, sugere, então, uma direção no ordenamento jurídico quanto à ordem econômica nacional, garantindo a valorização do trabalho humano e a livre iniciativa, confiando a todos uma existência digna. Neste sentido, a norma ocorre sem perder a sua função social. Ok? Pois bem, a ideia, então, aqui trabalhada e enfatizada por Miguel Reale, é que o direito, ele não pode ser visto de maneira alheia a esses três aspectos. Tem que haver, então, esta unidade. Tem que se analisar o direito sobre estes três prismas, caso contrário, iremos correr, então, ao risco de estarmos analisando o direito, valorizando simplesmente um dos seus aspectos, ou aspecto normativo, ou aspecto fático, ou aspecto principiológico, axiológico,
né? Negligenciando as outras, sempre valorizando uma parte, negligenciando outras, e fazendo com que o direito não seja visto de forma ampla, ok? Em resumo, isso daí é o que nós gostaríamos de deixar aqui com vocês sobre a teoria tridimensional do direito, ok? Isso aí é matéria de prova, vai cair na nossa provinha, tá bom? Estudem, leiam um artigo que eu vou deixar para vocês aí também, postado, tá? Juntamente com os outros assuntos que estávamos analisando sobre Hannah Arendt, a banalidade do mal, ah, as origens do totalitarismo, né, direito e moral, é o que nós vamos trabalhar com vocês e que deve ser e que deve cair na prova de terceira viagem. Portanto, vou parar aqui a gravação. Eu agradeço a todos vocês, então. Muito obrigado.